Salve, salve! Você que nos acompanha aí mais uma terça-feira. Sempre, toda terça-feira, a partir das 5 horas. Você é muito bem-vindo a participar do nosso podcast aí, o Ágora. Esse espaço onde a gente conversa e debate principalmente assuntos da área de teologia, mas o que a gente quiser conversar também, a gente vai conversar aqui. Nós somos quatro amigos que estudaram juntos, fizeram faculdade de teologia juntos. Os quatro são pastores, acredite você ou não. E a gente está com Você esse vê. projeto aí, esse podcast. E é sempre uma alegria poder conversar. A gente gosta de fazer isso, né? A gente tem esse costume. E agora a gente está conversando aqui ao vivo e gravado também, se você quiser participar da nossa conversa. Você é muito bem-vindo a isso. Pode comentar aí no chat, a gente vai estar atento para ler seu comentário. Se você quiser acrescentar alguma coisa, discordar de alguma coisa, fica à vontade aí para usar o chat com sabedoria. É, não precisa ofender a gente também, não. A gente está muito feliz aí, mais uma terça-feira. Hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada, então se você não viu o episódio da semana passada, dá uma checada aí no canal, que ele já está disponível. Nosso segundo teste, né? A gente está fazendo teste ainda, os nomes são teste, porque a gente realmente está testando, para quem sabe aí virar uma coisa mais sólida, um projeto permanente nosso aí. E na semana passada a gente falou um pouco sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, como ler a Bíblia, como a gente acredita que são formas práticas e assim que nos ajudam na hora que a gente vai encarar o texto bíblico, na hora que a gente vai ler, refletir e estudar nele. E hoje a gente vai continuar esse papo, porque faltou tempo para a gente semana passada debater aí. E você é bem-vindo a participar desse papo aí. Já falei, você é bem-vindo umas 15 vezes, mas vamos que vamos. Tá Não, eu nervoso, João, gostei tá que quem nervoso. ouve o João falando agora fala, não, é pastor, com certeza. É muito. Do meu lado Olha, aqui a gente tem o Davi Baiense. fala aí, tranquilo? Que veio imponente, botou a igreja de fundo pra falar que é o maior pastor que tem aqui entre a gente. Esse Eu que sou tá Israel, falando é o vou me Israel. apresentar aí, né? Esse Israel foi Vieira. exatamente o objetivo, ainda bem que você me conhece. E aqui embaixo de mim, Rafael Espósito. E hoje, pela primeira vez, a gente tem nós quatro reunidos aqui. E esse é o formato que a gente quer manter a partir de hoje, com os quatro presentes. Se alguém Tendo faltar, as quatro acontece. presentes, Mas, reunidos e os quatro assistindo também, dos 5 totais. você que está assistindo aí, não é nenhum de nós quatro, manda um oi aí no chat só pra gente poder saber quem é que tá aí. Vai ser uma alegria. Manda um feedback aí também de áudio, se a voz de um ou do Bora. outro tá mais baixa, tá mais alta, pra gente poder se acostumando aqui com o nosso esquema aqui de transmissão. Então é isso, fechou? Então o Davi vai aí nos introduzir o nosso tema. Hoje ele vai estar mais à frente aí dessa conversa, vai estar Isso aí, gerindo a né, João? nossa conversa hoje, Davi. Pode mandar bala aí. Bem, queridos, vamos abrir nossas bíblias. Não, a apresentação do João, você leva a sério o podcast agora, eu me senti no podcast mesmo, não quero dar brincar. Bom, como o João falou, eu sou Davi, sou pastor aqui em São José dos Campos. E apesar de ser carioca, você vai reparar pelo sotaque. É um prazer estar falando com você aí, ouvinte, quem está participando com a gente na live e com os meus manos aí. A gente vai continuar o tempo na semana passada, então para que haja essa continuidade, era interessante a gente tentar lembrar do que a gente falou minimamente semana passada, né? Alguém lembra de alguma coisa? Eu não tava todo mundo Ah, eu falar. lembro, Não, não, você eu anotei, né? tem que lembrar, você assistiu o Eu negócio. não tava, não ouvi, não assisti. Não dá. Mas olha aí, ó. Chegou uma galera aqui da minha igreja, Caravana do Meyer. É isso aí. Bom, primeira vez que o Israel divulga aí pra galera da igreja dele, porque nenhuma semana a gente teve ninguém da igreja dele. Na verdade, eu divulguei e eles não vieram. Eu acho que eu divulguei e eles não vieram. E o link que eu divulguei, inclusive. Nisso. Eu acredito que você não divulgou. O link que eu divulguei era da chamada nossa. Mas, Davi, antes de você começar, deixa eu só relembrar os pontos. E aí você parte deles. E aí você conduz a gente hoje. Semana passada, acho que a gente focou mais antes de abrir o livro, né? Já que você é um leitor, você precisa de algumas posturas antes de abrir o livro. Você não pode sentar de qualquer jeito para ler a Bíblia ou com qualquer expectativa para ler a Bíblia.
E aí a gente, no meio, assim, descobriu, assim, 4 sejas. A gente coletou todas as dicas e surgiram 4 sejas. Tipo assim, a primeira talvez tenha sido a ideia do seja aberto, que a gente lembrou na semana passada que a Bíblia é um livro que visa ou é um ponto de encontro. Ela é um ponto de encontro. Então, seja aberto. Não vá ler a Bíblia como se você estivesse diante apenas de um material cru, seco, como se você estivesse dissecando essa parada. Não, vai aberto, assim. Um hábito que ajuda muito, e todos aqui fazem, que eu sei, é orar antes de ler a Bíblia. Ou orar enquanto ler a Bíblia. Seja aberto. O segundo foi seja humilde. O Davi trouxe a brilhante frase do texto é maior que nós. A Bíblia é maior do que a gente, então seja humilde, não vai, eu sei te elogiar, meu querido, não vai com essa postura de que irá dominar o que a Bíblia diz. Essa não é uma postura sadia. Geralmente quem senta assim esquece de que a Bíblia é muito complexa, conflituosa, plural, com muitas camadas. E geralmente pessoas que vão cheias de certeza assim não conseguem sentar com pessoas diferentes. Temos aqui o nosso representante da teologia da mesa, América Latina, Rafael, e ele com certeza consegue nos lembrar disso, que a comunidade é uma parada plural que demanda uma mesa, e não se senta na mesa quem não é humilde. Então seja humilde. Depois foi seja curioso / desejoso. O Davi finalizou com essa ideia, porque a gente foi falando sobre muitas coisas da Bíblia, e meio que deu a entender que, tipo assim, a Bíblia é muito difícil, nem vou tocar nela, mas na verdade não, toque sim. Sem ela você não cresce na sua jornada de fé, cara. Não cresce. A Bíblia, sem Bíblia não tem o crescimento da sua experiência. Você precisa de alguma forma acessar o que os nossos pais, o que as nossas mães na fé foram revelando sobre esse Deus. Então a Bíblia é esse lugar, então você precisa ler, vai atrás dela. E por fim, seja comunitário. Leia sempre a Bíblia, tendo alguém do seu lado, não literalmente, né? Tipo, leia com alguém aqui do seu lado. Não, leia a Bíblia levando em conta de que precisa ter outras pessoas na sua mesa. Então, eu tenho uma conclusão sobre a Bíblia, eu mando uma mensagem pro Davi, falei, ei, mano, o que tu pensou disso? Ele fala, cara, acho que isso aqui vale, isso aqui não vale. Então, seja aberto, seja humilde, seja comunitário e seja curioso, desejoso. Agora o Davi vai falar pra gente, talvez, sobre a Bíblia depois que você abre, né? Quais são, talvez, algumas técnicas, dicas para que você consiga ler o texto com uma profundidade um pouco maior. Manda bala, Davi. A gente tava conversando aqui um pouco antes, eu já adiantei isso. Esse é um tema que é caro para mim, eu acho que para todo mundo aqui, mas para mim em especial. Mas eu não queria dar, tipo, olha, 4 passos para você ter o sucesso da interpretação bíblica correta. Mas a gente conversar sobre algumas diretrizes que são importantes aí, que são legais. Então, peguei alguns autores para ajudar a gente, mas a gente vai batendo papo aqui, vai conversando. A primeira, e só lembrando que o pessoal que está vendo a gente pode participar, escrever alguma coisa, tirar dúvida, enfim. Mas, para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer 3 ferramentas que tem um teólogo que chama Juan Stan. Ele era... Como? Juan Stan. Sobrenome de um grande zagueiro do Milan, é importante lembrar. Mas o Juan Stan é o teólogo... Era teólogo bíblico, né? E ele era americano, mas ele viveu aqui na América Latina e foi um dos precursores da teologia latino-americana e tal. E ele fala numa linguagem bem legal, bem metafórica, assim, que a gente precisa de 3 ferramentas para interpretar bem a Bíblia, e eu gosto das coisas que ele fala, que é uma lupa, um apagador e um fone. Uma lupa, apagar a Bíblia? É isso, Davi? Tem que apagar a Bíblia, texto? Exatamente. Não, pelo amor de Deus. Polêmica. É por hoje que a gente encerra, é assim que a gente... Isso que a gente queria dizer, tem que apagar a sua Bíblia. Não, mas a lupa é uma leitura atenta, é um olhar aguçado. A lupa é a leitura atenta do texto. O apagador não é para a Bíblia, o apagador é para a gente. O apagador é uma disposição para ressignificar conceitos, repensar ideias. Ao invés de você
jogar sobre o texto as tuas ideias, você está disposto a repensar elas, a reimaginar elas, a refazer conceitos. Então, quando você chega no texto, o texto tem seus próprios conceitos, seu próprio vocabulário, sua própria estrutura, e aí, ao invés de você jogar as suas ideias sobre o texto, você usar o texto bíblico para você defender o que você já acredita e já pensa, é você ter essa postura de eu vou me deixar moldar, eu vou me deixar mudar, transformar pelo texto bíblico. Então, por isso o apagador é para a gente. A lupa, a leitura atenta, o apagador, uma disposição para ressignificar as nossas ideias, e o fone, que é a prontidão para a gente ouvir e obedecer à voz de Deus, que fala por meio do texto. Então, não é só a gente... Até aqui, se você pegar a lupa e o apagador, você pode ter a ideia de que é um exercício intelectual, um exercício de você ler o texto e chegar a certas conclusões e mudar conceitos, ideias abstratas. Mas quando ele fala do fone, ele está falando sobre a gente estar disposto de algo mais místico, espiritual, de a gente estar disposto a ouvir o que Deus está falando por meio do texto e a gente praticar isso, a gente viver isso. Tem uma frase, o Thiago Arraes, que além de fazer música boa, é um teólogo também, e ele fala que a gente só entende um texto, a gente não entende um texto bíblico quando a gente entende um texto bíblico, a gente só entende o texto bíblico quando a gente vive, pratica o texto bíblico. Então é mais ou menos isso que o Juan está falando aqui também do fone, da gente ouvir Deus por meio do texto e praticar. Então essas 3 ferramentas eu acho que é um bom ponto de partida para a gente interpretar bem, tendo aquelas posturas, tendo uma postura humilde, sabendo que a gente encontra Deus quando a gente lê o texto, lendo comunitariamente, lendo, dialogando com as pessoas, tá, mas como que a gente faz o exercício de estudo e de interpretação de um texto bíblico? Essas 3 ferramentas são, eu acho que, fundamentais. Uma lupa, uma leitura atenta, uma leitura calma, um apagador, a gente está disposto a ressignificar as nossas ideias, os nossos conceitos, e o fone de ouvido, prontidão para ouvir o que Deus está falando para a gente. Eu estava ouvindo essa semana, inclusive o Terceira Margem do Rio, que é algo que eu escuto muito. O Terceira Margem do Rio é um podcast do Thiago Arraes, o Edson Nunes Júnior, Lucas Iglesias, o Leonardo Gonçalves e o Felipe Valente. Você pode encontrar... Muito parecido com o nosso, inclusive. Com qualidade, eles editam um pouco a gente, para ser honesto. Mas o Edson Nunes citou um cara que chama Martin Buber, e eles citam muito. Como eu, infelizmente, não leio inglês, não tenho a possibilidade de lê-lo, mas já li algumas citações do Buber em alguns livros de referência que eu li, e ele citou uma frase do Buber que eu acho muito interessante, que não basta você saber que Deus falou no Sinai, você precisa ouvir a voz de Deus assim como eles ouviram no Sinai, de novo. Então, o que ele está falando ok, você, voltando à questão do fone de ouvido, a questão não é só você interpretar o texto e chegar ao significado do texto, possível, plausível do texto, como a gente falou, mas a gente ouvir Deus falando com a gente. Deus não falou só com os primeiros leitores da Bíblia, com os primeiros ouvintes, na verdade, né, que a Bíblia era lida, era lida em voz alta e a maioria das pessoas ouvia, ao invés de ler o texto. A gente precisa ouvir a voz de Deus de novo. Assim como ele falou no Sinai, quando a gente lê o texto do Sinai, a gente precisa ouvir Deus falar com a gente de novo, pessoalmente. Então são as três ferramentas aí que eu acho que são pertinentes. Só um adendo da questão do fone de ouvido, como que o fone de ouvido vai mudando, né? Usando essa imagem assim, do fone, né? E quando a gente lê, sei lá, a Bíblia com 15, 14 anos, você consegue entender e ouvir algumas coisas, parece que meio básicas, e aí parece que você vai melhorando, ou você vai lendo. Eu, nas minhas idas e vindas de leitura bíblica, eu sempre volto para um evangelho, e todas as vezes que eu leio é uma forma diferente de ler, porque mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver o texto, o jeito que eu vejo Deus, o jeito que eu vejo Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma moça que era nova na igreja, nunca tinha lido nada, era católica, mas assim, nunca leu Bíblia, e ela estava lendo o evangelho, começou pelo evangelho, se eu não me engano, de João, Mateus, e ela fala, nossa, Jesus tem umas horas que ele é meio bravo, né? E aí hoje eu já acho que Jesus é bonzinho demais, tem umas horas, né? Então assim, e aí ela sempre leitura aquela crise, nossa, por que uns não vão ser salvos? Todo mundo tem que ser salvo, Jesus não. E aí eu falei, são formas de você ler e a época que você está lendo. Talvez hoje você lê de uma forma, daqui 5 anos você vai entender de outra,
E eu acho que é bem o que Por o que o Espírito Deus do fala. Antigo Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento, meu E Deus? esse aí eu não entendi, não, brincadeira. Isso aí a gente tá tentando entender ainda, Ó, mas acho que é realmente como você vai mudando o fone de ouvido, assim, usando, tipo, parece que no começo você tá com aquele fonezinho que você ganha no voo da Azul, que é bem ruim, e depois você vai pegando um fone melhor, que você ouve muito e você consegue entender mais. Ô, Rafão, é tipo aquelas anotações que você faz na sua Bíblia. Vocês anotavam no canto da Bíblia. Tem umas que eu leio, que eu fiz, nossa, tu que eu fica falo, dá uma meu vergonha. amigo. Não, e coisas óbvias. Tipo assim, e Jesus andou pela Galileia. Aí eu escrevia, Jesus era um bom caminhante. Você fica, mano, que é isso, velho? Que é isso? Mas, tipo assim, essa ideia que você falou, né, Rafão, o fone vai mudando, né, a sua escuta vai melhorando, demanda de fato essa imagem do apagador mesmo. Então, o Juan está matou a pau, né, velho? Precisa de um apagador. Não porque o que você ouviu e desfrutou seja totalmente equivocado, porque existe dentro da história ali da nossa experiência de fé, né, cara, essa evolução. Falar como criança, depois entender como adulto, sair do leite para depois começar a comer comida mais sólida. Isso eu acho que cabe dentro da nossa experiência, mas por isso que muitos outros autores dizem isso, de que teologia ela se faz com lápis e borracha, não com caneta. A gente poderia dizer que talvez os homens da época de Jesus, os teólogos da época de Jesus, que foram, por exemplo, aqueles agentes ali que organizaram o seu assassinato, que foi um assassinato, né? Eles são homens que fizeram teologia de caneta. O que fugisse daquilo ali não poderia ser apagado. E talvez o arrependimento seja justamente essa postura de, pô, vou apagar o jeito que eu pensava, o que eu via da vida, como eu entendia, para reconstruir de um jeito novo. Então isso é muito, muito precioso, mano. E só mais uma parada que eu pensei com relação à escuta também, né? Acho que boa parte do nosso entendimento das palavras de Jesus vem enquanto estamos tentando praticar aquilo que a gente entende dele. Então, é muito limpo, assim, quando Jesus fala uma parábola e o povo não entende, e ele fala para o povo não entender mesmo, mas aí os discípulos chegam perto, e aí os discípulos conseguem, assim, perguntar, mestre, o que você quis dizer? E aí ele explica aos discípulos porque os discípulos estão com ele ali no fronte, caminhando, andando, tentando obedecer. Então, essa comunidade de obediência também, mesmo naquilo que você acha que é o certo. Pô, eu acho que tem um dia sagrado na semana. Então, vá lá e age de acordo com a sua convicção. Isso melhora a escuta também, o bom ouvido, né? Você botar em prática. Continua aí, meu Rabi Davi. Para fechar aqui, né, não menosprezando os começos, viu, gente? Faz parte você ler e falar, é um bom caminhante. Não é que ele está errado. Inclusive é um bom nome de pregação, né? Jesus, o bom caminhante. Cheiro de Jesus. Eu nunca acertei nome de pregação. Eu acho que eu vou, Puxa, acho que eu vou usar esse título aí na próxima. O bom caminhante. A pessoa que caminha muito tem um cheiro próprio, né? Tem um cheiro característico. Puxa, dá um nome para sua pregação, Zé. Jesus andava no meio do povo, eu vou chamar de o cheiro de Jesus a pregação. Jesus suava? Jesus ficava queimado Ai, no meu sol? Deus, mano. Boa pergunta aí. Segue aí, Davi. Segue aí. Mas eu acho legal o que vocês estão falando, porque não tem como a gente chegar num grau de maturidade sem antes passar pelos graus menores. O Paulo Borges Júnior, ele fala que um negócio que eu acho pertinente. Vamos deixar claro. O Paulo Borges Júnior. É um de cabelo branco, gordinho e tal. Isso. Mas ele fala de um negócio que não tem como você esperar que uma criança seja madura igual um adulto. A criança ela pode ser madura no máximo da idade dela. Então, o que ele está falando é que cada etapa da vida, você pode chegar, você tem um potencial limite de chegar a uma maturidade. Mas mesmo assim, você tem um impedimento. Porque você não consegue ser tão maduro quanto você poderia ser no dobro de tempo de vida que você tem hoje, entendeu? Então, não dá para eu ser maduro agora com 26 anos, como eu serei maduro, ou como eu posso ser maduro daqui a 50.
Porque não tem como. Então você precisa do primeiro passo, você precisa do começo, você precisa do engatinhar. Não adianta, por exemplo, você ler um comentário bíblico, não adianta começar no comentário bíblico mais técnico. Você não vai entender nada, ele vai citar um monte de informações técnicas, usar um monte de linguagem técnica que você não vai entender nada. Não vai prestar para nada de você ler. Você vai ler, você vai achar que entendeu ou não entendeu. Tanto que, esse negócio que ilustra bem o que o Rafão falou, você não precisa nem pensar na Bíblia, você pode pensar em qualquer livro que você lê, e aí depois você lê de novo, e depois de um tempo você lê de novo, e você vai percebendo novas nuances, novas questões que o autor está trabalhando, que você fala, caramba, eu nunca tinha percebido que ele, nessa fala aqui, ele está citando tal tipo de pensamento implicitamente, porque você vai adquirindo mais informação ao longo do tempo. Então você precisa do primeiro passo. Você começa. Então, no início, você começa falando que Jesus era um bom caminhante. Depois você começa a ver a metáfora do caminho ao longo da Bíblia. E depois você vai percebendo o caminho na Palestina, a importância da ideia do caminhar, do rabino e tudo mais. Beleza, e com o tempo você vai adquirindo informação. No final, você chega à conclusão de que ele era um bom caminhante mesmo. Você estava certo. Só que você por um tempo achou meio ridículo, mas depois você vê, pô, se bem que era uma ideia boa isso, não era ruim. Foi uma boa, foi um bom insight. Foi um bom insight. Uma boa sacada, uma boa resumida. Que é uma porcaria, mas geralmente a gente tem bons insights. E tipo assim, eu penso nesse assunto que a gente está falando aí de amadurecimento, e é louco como a gente quer... Por um pensamento imediatista, sei lá, alguma coisa, e até alguns textos, né? Por exemplo, a gente vai ver Paulo falando, vocês ainda não estão comendo comida sólida, não sei o quê, pá, vocês estão ainda tomando leitinho, né? Da mamãe com Todd, vocês precisam amadurecer. E a gente fica com isso na cabeça, e a gente quer ser maduro, e a gente quer atropelar esses passos e essa caminhada constante de amadurecimento, para se considerar maduro. E a partir desse momento a gente começa a fazer teologia com caneta. Porque criança não escreve com caneta, criança escreve com lápis. Estou tentando fazer uma metáfora aqui, estou tentando criar, vamos ver se vocês me entendem. Por quê? Como que eu organizo isso na minha cabeça? Você começa a se comportar como adulto, porque você quer se mostrar alguém maduro, e todo esse processo de amadurecimento e esse pensamento que você tem quando você se encara numa condição de amadurecimento, você se torna arrogante, a gente começa a entrar naqueles pontos que a gente falou na semana passada. A nossa teologia começa a ser sólida demais, a gente começa a ser arrogante, a gente começa a não dar espaço para achar que está errado, para achar que a nossa interpretação é a única verdadeira e a única soberana. Então a gente começa a perceber que ao longo do tempo a gente não está maduro, não vai estar maduro, não vai ser maduro. A gente está sempre num processo de amadurecimento. E isso atrelado àqueles conselhos que o Israel e o Davi deixaram bem claros na semana passada também, que é a questão da humildade, de olhar para a Bíblia totalmente aberta, para que a Bíblia transforme a gente primeiro, porque a gente ainda não está maduro, a gente está amadurecendo o tempo todo. Talvez maduro a gente nunca vai ser. Teologicamente, então, talvez mais impossível ainda. Mas não sei, só estou viajando aqui falando porque eu estava muito quieto e estava ficando nervoso. Ô, Davi, você seguir, eu não sei se cabe, né, tentando aproveitar essa estrutura do Ron Stan, talvez agora você podia conduzir a gente na lupa. Quando você botar ali sobre o texto, o que é bom prestar atenção, o que é bom fazer, com o texto já em si. Agora a gente já está falando da parte talvez mais delicada, né? Que talvez seja... Porque prestar atenção é difícil, mas prestar atenção é difícil, ainda mais lendo, por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos, eles são, assim, experiências que a gente já ouviu em muitas pregações. Se a gente cresceu na igreja, a gente já ouviu muita pregação, então, geralmente, nós já vamos meio com a guarda meio tipo assim, meio baixa, assim, entendeu? A gente não presta muita atenção em coisas que a gente sempre ouviu. Na lupa, o que é bom prestar atenção? Bom, Israel também é entrevistador hoje, né? Hoje tá outro nível só aqui. Jogador, só... Bom, mas sobre a lupa, aí é importante a leitura atenta, que seria a lupa, é a leitura repetitiva.
para você perceber o que está acontecendo, você precisa de uma leitura repetitiva, você precisa se familiarizar com o texto. Isso é um termo que o Júlio Zabatiero, professor dos meus amigos aí, infelizmente não tive aula com ele, nesse livrinho aqui, Manual de Exegese, ele fala sobre isso, sobre se familiarizar, o primeiro passo dele é se familiarizar com o texto. Então, não teve muita aula também, não. O que foi? A gente também não teve muita aula com ele, não. Ele era um cara bastante assíduo às 5 aulas aulas. no semestre. Não, mas foram 5 de qualidade. Valeu, 5 Foram não, 5. 5 aulas. Foram Menino 5 não se aulas. garante. Menino não se garante. Vou te falar que foram 5 aulas que valeu pro professor que 5 deu aula aulas. pra gente o ano todo ali. As 5 dele Que valeram isso. mais a pena. Brincadeira, cara. Pô, Era segue muito aí, Davi, segue aí. Sem citar nomes, claro. Sem citar nomes. Mas a leitura atenta da Bíblia, você, por exemplo, a gente sabe que a Bíblia é um texto antigo, é um texto escrito por várias pessoas diferentes. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, ela é uma biblioteca. E os textos eram escritos todos, por exemplo, sem interrogação, sem vírgula, sem ponto, sem separação de palavras, até por economia de papel, que era caro, o papiro. Mas, enfim. E a forma que eles tinham de pontuar as coisas, de mostrar, de dar ênfase, era, por exemplo, repetição. Então você precisa estar atento às repetições, às palavras que se repetem, às expressões que se repetem, às ideias que se repetem. Então, por exemplo, quando você lê Gênesis 3 e você percebe que a mulher pega do fruto e come, você pode fazer uma associação com Jesus na ceia pegando e comendo, e você vai vendo que os verbos, a estrutura, se parecem um pouco. Isso olhando para a Bíblia de um modo geral, mas de maneira mais específica e mais segura, você pode ver isso dentro de um texto. Então, Gênesis 1 é um bom exemplo. Você vê, e disse. Houve tarde de manhã, houve tarde de manhã, houve tarde de manhã. E do nada, no sábado, por exemplo, não tem tarde de manhã. Sábado é o único dia que não tem tarde de manhã. Então, ele sempre fala que é bom, é bom, é bom. E do nada, ele fala que é muito bom. Então, alguma coisa mudou. Ele está pontuando alguma coisa específica para a gente. Quando, por exemplo, a estrutura da frase muda, então geralmente o sujeito começa a frase nos textos bíblicos, mas quando muda isso, está querendo dizer alguma coisa. Então é importante a gente perceber a gente ler com atenção para perceber essas repetições, essas quebras da repetição, esse jogo de palavras que muitas vezes os tradutores fazem bom trabalho e outras não tem muito como traduzir. Então, tem coisas que não tem, que são intraduzíveis, ditado popular, jogo de palavras e tal, que não tem, pode ser o melhor tradutor do universo, que você não tem como trazer a mesma ideia. Então, mas se você ler com atenção, você vai percebendo muito do que é importante no texto. Então, isso você precisa ler repetidamente também. Então, por exemplo, lê a Bíblia, uma ideia toda da Bíblia, lê a Bíblia inteira, lê o livro que você está estudando. Você quer estudar sobre um trecho, que a gente chama de perícope, é um parágrafo, entre um subtítulo e outro lá pedaço. Que tem na sua Bíblia. É um pedaço do trecho. Cara, lê o livro inteiro, para você ter uma ideia do livro inteiro. Lê o capítulo anterior, o capítulo posterior, lê aquele trecho repetidamente, vai lendo. Lê com paciência, Davi, lê orando, fala. Não, então, eu te mandei uma vez, né, lembra, a gente conversando, eu até te perguntei quando é que você vai escrever o seu método de estudo bíblico, e aí, num das minhas tentativas de escrever o meu método, né, eu chamei de leia 5 vezes. É pouco, 5 vezes é pouco, mas já é muito. Já é muito se você ler atentamente. E aí, qual que é a minha técnica, por exemplo, que eu tenho tentado, isso é muito novo para mim também, tenho tentado fazer assim. Eu leio 5 vezes prestando atenção em 5 aspectos diferentes. Eu leio uma primeira vez prestando atenção só no tempo, aí eu presto atenção no tempo verbal, tempo das atividades, tá no gerúndio, tá no passado, tá. Eu leio prestando atenção nisso, depois eu leio prestando atenção nas pessoas, leio o mesmo texto de novo prestando atenção só nas pessoas. Nossa, interessante, tem essa pessoa, tem aquele ali, tal. Leio prestando atenção no lugar. Quem que fala de lugar? Então, né, por exemplo, hoje eu estava lendo
um texto aqui de Marcos, aí o texto começa assim, Marcos 7:31. Naquele tempo, deixando novamente o território de Tiro, Jesus passou por Sidônia, a caminho do lago da Galileia, Decápole. Então eu leio prestando atenção só nos lugares, aí marco só os lugares. Depois eu leio mais uma vez, prestando atenção na estrutura do texto, que essa talvez seja a mais assim, central, né, mano? Talvez a mais delicada, porque é onde você vai ver as repetições, as referências internas dentro da própria carta, do próprio evangelho, dentro da Bíblia como um todo. E por fim eu leio prestando atenção nos sinais do contexto. Então, o que tem a ver com o que é Tiro? O que tem em Tiro? O que tem em Sidônia? O que tem na Decápole? Quem que são os fariseus? Quem que são aqueles? Isso me ajudou a tentar ter uma leitura um pouco mais atenta. Eu chamei de leia 5 vezes, prestando atenção em 5 aspectos diferentes. Então, é um dos recursos que a gente tem para ver a lupa, né, mano? Sim, é uma dica bem prática e é um exercício legal porque você olhar com uma intenção diferente vai te trazer alguma observação, uma conclusão diferente também daquilo que seu preconceito tinha sobre aquele texto, né? Como eu estava falando de usar apagador, né? Se você começa a ler com esse óculos por exemplo, dos lugares. Eu quero prestar atenção aqui nos lugares, da onde que ele foi, para onde que ele foi, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. E você tá com essa perspectiva geográfica. Você já vai ter uma sacada diferente. Porque isso vai mudar também se o lugar é muito longe, você vai ter uma perspectiva de tempo diferente. Quanto tempo ele levou daqui até aqui? Porque deve ter acontecido um monte de coisa aqui que ele não escreveu, que ele não relatou, mas ó, essa viagem aqui é longa, dura uns 4 dias, sei lá. Então você começa, tipo, a mudar a sua forma de encarar o texto, que é algo muito louco, né? Só para citar como exemplo aqui, eu já passo pro Davi de novo. Nossa, ficou muito programa de TV, né? Tá parecendo Só terminar aqui, Davi, aí você fica à vontade. Mas assim, eu fiz uma experiência na quarta-feira aqui na igreja. Depois da pandemia, né, a gente voltou a fazer os cultos presenciais e tal. Ao longo do tempo, assim, a gente foi voltando nas programações e o nosso culto de quarta é o que demorou mais a voltar presencialmente. Mas ele voltou e a gente tem uma média de público bem pequena, assim, bem restrita, até por ser num dia de semana, as pessoas trabalharem e tal, estudarem. Inclusive, ainda por causa do Covid, muito pouca gente retornou presencialmente aos templos, né? E aí o louco, cara, é que tinha pouca gente, assim, e aí eu desci, tá ligado? Desci do púlpito e fui bater um papo com a galera, chamei o pessoal para sentar um pouco mais perto, distante um do outro, né? Obviamente. Criatividade. E aí o texto que eu escolhi trabalhar, eu li o texto e perguntei para cada um o que tinha chamado a atenção. E é impressionante como cada pessoa percebe uma coisa diferente da outra, tá ligado? Alguém foca numa palavra, alguém foca numa ação, alguém foca num personagem, alguém foca num conceito. E, e o mais louco disso é que cada um, por olhar de uma forma diferente, por falar uma coisa diferente, não estão falando coisas erradas ou não estão falando coisas diferentes do que o texto quer falar. Isso é o mais louco, né? A gente tem visões diferentes do mesmo texto, perspectivas diferentes do mesmo texto, e todos eles detêm verdade, tá ligado? Isso é que é uma parada louca que muitas vezes a gente fica em conflito quando a gente trabalha com essa leitura bíblica, né? Sim, Animal. Essa leitura conjunta ajuda a gente a perceber coisas que a gente não costuma perceber. Por isso a gente volta na questão da leitura comunitária. Então, a gente está falando aqui sobre estudar sozinho, mas você não precisa ser sempre sozinho. Você pode ler isso conjuntamente. Você pode colocar esses aspectos e trabalhar eles comunitariamente. Num grupo de estudos, num grupo de leitura, numa amizade. Eu e um amigo, por exemplo, pegar, ler. Sabe o que eu fazia? Eu fazia isso quando eu fiz algumas vezes, a gente não conseguiu por conta de tempo, disponibilidade. Eu fazia isso antes de pregar. Ao invés de chegar com a pregação pronta e tal, eu chamava alguns jovens e a gente estudava o texto que eu ia pregar juntos. Eu já tinha algumas ideias e tal, porque eu tinha algum direcionamento que eu já imaginava. Mas eu chamava eles, a gente lia o texto junto e muitas vezes surgiam coisas do texto e que eu não tinha percebido. Mas a gente lendo juntos, eles iam saltando coisas que eu não tinha percebido, e do que eles falavam eu já tinha outros insights também, eu ia percebendo novas coisas, e aí mudava completamente a minha pregação, e na hora de pregar, eu pregava muita coisa do que a gente tinha conversado e compartilhado, e eu estava pregando para eles. Então, isso é muito legal. Então, porque
eu estou trazendo a percepção que eles mesmos tiveram e estou tentando enriquecer elas, porque o meu trabalho como profissional disso é ter informações que as pessoas não têm, que eles não acessam. dar para elas, dar acesso para elas. Então, foi muito da hora. Foram umas 5 vezes, 4 vezes que eu fiz isso, foi uma experiência muito legal. Só que hoje em dia a gente não consegue mais, tem muita dificuldade, conta de tempo, enfim. Mas na época foi muito legal quando a gente fez isso. Mas, Davizão, acho que, dando mais um exemplo, talvez disso que você falou, né? Que você disse muito sobre as repetições frasais dentro. Recentemente eu preguei lá na comunidade na carta de 1 João. E só na carta, nos primeiros 5 capítulos da carta de 1 João, você tem, tipo assim, 51 referências, por exemplo, à imagem de presença de Deus, ou de estar com Deus. Permanecer, andar, estar com, nascer de, ser de Deus, caminhar com Deus, só na carta de 1 João. Aí você vai coletando isso, do capítulo 1 ao 5, essas referências. Depois você vai vendo que, tem 17 referências condicionais. Se caminhamos com Deus, A, B, C e D. Se tananã, A, B, C e D. E aí você vai agrupando essas paradas na sua folha de anotações, e aí você vai meio que pegando mais ou menos, tipo assim, o corpo geral dessa carta, ou dessa peça literária. Só quis dar mais um exemplo aí para ficar marcado na galera, como uma leitura atenta faz diferença. Mas eu vou querer confundir só um pouquinho agora nesse ponto, porque eu fui confundido uns anos atrás nas nossas aulas com o grande Júlio Zabatiero, porque ele é um cara que não é fácil assim de ouvir, né? Porque o cara vai questionar muitas coisas que você tem como verdade. Aí eu fiz uma pergunta na aula, não sei se vocês lembram, mas foi uma parada que me marcou muito. Que eu falei justamente sobre isso na hora da gente ler atentamente um texto, né? Ah, professor, a gente pode pegar repetições dessas palavras em diversos textos e fazer essa soma do significado dela para a gente não atribuir o significado que a gente dá hoje para essa palavra, mas sim como a Bíblia enxerga aquela palavra. Ah, ele sim e não, porque pode aparecer 20 vezes a palavra falando uma mesma coisa e em uma vez ela aparecer falando diferente e ela não vai significar o que significou nas outras 20 e ponto. Tipo, Boa. é o que o Davi falou, a gente não vai trazer aqui regra prática e fácil, né? Faz assim, faz assim, faz assim que vai dar certo, mas a gente quer sempre quando a gente conversa sobre isso, e hoje é mais uma dessas conversas, a gente começa a perceber que a responsabilidade na hora de ler, eu não sei como é que é pra vocês três aí, e para mim é sempre isso, cara, é sempre um medo, é sempre um peso de responsabilidade grande pra não tá falando besteira, tá ligado? A partir daquilo que eu leio, mano. E é uma parada que é muito conflituosa, porque a gente pode realmente não estar entendendo, né, cara? A gente tem que ter isso em mente aí, essa responsabilidade, esse cuidado, né? De não botar no texto algo que ele não tá querendo dizer, né, mano? Então, tem uma coisa, o Juan Stan, nesse livro dele, Hermenêuticas e Teologias da Saber Criativo, tem um capítulo que ele fala disso, e ele está criticando pessoas pessoas não, líderes religiosos, e ele cita uma entrevista que um cara deu, e o cara citou um monte de texto para provar as ideias dele, mas era um monte de texto tipo, completamente fora do lugar, completamente sem contexto, ele só usava a Bíblia para defender o que ele achava. Então ele é muito duro, e ele fala disso, ele fala que basicamente, eu não lembro as palavras que ele usa, mas o que ele fala, tipo, quando você, enquanto pregador, usa ideias equivocadas e prega isso para as pessoas que confiam em você, você está atrapalhando a vida espiritual dessas pessoas. Assim, eu tenho um pouco de receio com essa ideia. Porque, primeiro, sim, há um aspecto de que quem está pregando, quem está dando aula, quem estuda para falar, tem uma responsabilidade sobre isso. Porque as pessoas vão ouvir o que você está dizendo e vão confiar em você. Sim. E elas devem confiar em você deve ser confiável. Então, mas ao mesmo tempo, cara, tem 1 zilhão de métodos, 1 zilhão de perspectivas, 1 zilhão de possibilidades, e a pessoa tem a responsabilidade dela também de chegar às próprias conclusões dela. Então, assim, esse peso, enquanto um temor saudável de que, cara, eu preciso trabalhar rigorosamente para saber bem, chegar a conclusões sólidas, seguras, sobre as minhas opiniões, para passar para as pessoas. Mas Ih, chutou o cabo do computador. Travou. Rede seu computador.
que foi? Deu uma Calma, travada, tentando negão. estabelecer conexão. Aí voltou. Machucou? Você, Machuco. vocês ouviram o que eu disse? Caiu, né? Vai. O Você finalzinho. falou, é bom ter coisas Isso. sólidas a apresentar, mas... Aí travou. Assim, a gente precisa desse temor de estudar com seriedade Uhum. o que a gente vai falar para ter opiniões sólidas, consistentes, mas a gente vai falar besteira, mas a gente vai mudar de opinião também. Então, assim, esse peso, e a pessoa tem a responsabilidade dela de chegar às conclusões dela também. A gente guia as pessoas que estão nos ouvindo, mas é uma responsabilidade dela, e nisso as tradições anabatistas são muito importantes. Para lembrar de que cada crente, a Confissão de Fé Batista, por exemplo, da CBB, né, a Confissão Batista Brasileira, fala disso, da responsabilidade individual de cada cristão perante Cristo. Então, assim... E se você constrói um púlpito, né, Davi, como um pastor, que tem essa abertura de falar, irmãos, Sim. semana passada, se você tem essa humildade, não tem problema você, em algum momento, ou eventualmente dizer assim, gente, semana passada eu trouxe uma informação que não procedia tanto. Envergonha. Mas para quem é humilde é mais de boa. Quem é humilde vai falar, não tem problema com você não. É que assim, uma coisa é você trazer a informação errada, tipo, em semana, semana passada eu falei, no semana retrasada eu falei isso, mas outra coisa é você falar uma coisa aqui agora, outra coisa é você falar outra daqui a 1 ano, a 10 anos. Beleza, porque se você tem segurança no que você tá falando, você não muda de opinião muito facilmente. E se pá, só você que Sim. lembra que você falou errado também, ninguém mais lembra. O pessoal vai falar, lembrar, essa pregação foi ruim, essa pregação cara foi zoada, nem ninguém lembra o que você lembra. falou. Vai, Rafa. Mas Por isso que, só um comentário que você. É por isso que acho que é legal a parte do compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha também, se a gente está saindo muito do grupo, se a gente entendeu uma coisa totalmente diferente, a outra pessoa vai te dar um toque, né? Tipo, cara, eu não consigo ver desse jeito. Então eu acho legal, o compartilhar é bom nisso, né? Porque também a gente pode entender se a gente está no caminho legal ou se não faz sentido nenhum que está pensando. E, por exemplo, eu sempre trago essa questão da responsabilidade, porque querendo ou não, nós aqui como pastores, a gente está com o microfone na mão no púlpito falando, né? Então, para o cara se sentir no direito de questionar a gente ou de apontar alguma coisa para a gente, é algo muito difícil, dependendo da postura como a gente apresenta aquilo que a gente está apresentando. E aí não precisa ser só pastor, todo cristão, todo aquele que tem acesso à Escritura e lê e extrai verdades dela, a postura que você tem a partir disso é muito importante. A gente falou semana passada da postura quando você vai encarar o texto, quando você vai ler o texto. Mas a postura que você tem que ter depois que você lê e tira conclusões, e tira ensinamentos, e tira a verdade, também é muito importante. E é exatamente isso, é a postura de estar aprendendo, de estar amadurecendo, de estar evoluindo, que são as suas conclusões a partir do seu ponto de vista, do seu contexto, da forma como você lê, como você enxerga, que óculos você projetou naquele texto para poder tirar aquela conclusão e não ser uma afirmação exclusiva, né? Onde as outras afirmações estão erradas. Essa experiência que eu fiz, por exemplo, de pregar compartilhando as informações com a galera, conversando, é algo muito importante, porque eu falei aquilo que eu tinha preparado e aquilo que eu tinha me predisposto a falar sobre o texto que eu decidi trazer, mas todo mundo falou também, ninguém falou besteira, ninguém falou algo que era em verdade, ninguém fugiu do que a Escritura fala a respeito dela mesma, então, e são visões completamente diferentes, coisas que eu não falaria, talvez coisas que alguém não pensaria que uma outra pessoa ressaltou e nem eu propriamente ressaltei. A gente sabe que pela nossa estrutura, né, a forma como a igreja, a liturgia do culto funciona hoje é muito difícil a gente lidar assim sempre, mas eu acho que sempre que a gente tem oportunidade isso é muito válido, tipo pequenos grupos e tal, EBD, eu acho sempre, nós principalmente aqui falando mais pra gente, né, nós 4 como pastores, ter sempre essa postura de que a opinião de quem está sentado também é tão importante quanto a nossa, a leitura dele também é importante, assim como a nossa é, e a gente precisa ter essa troca, né? E a gente vai estar disposto para ouvir, né? Mano, e aí a gente não filtra, né? O que a gente ouve e a gente vai conversar, vai falar sobre. Mano, esse domingo rolou EBD aqui na igreja, eu não participei. Pedi pra Sara, que tá acompanhando a gente aí, conduzir.
E geralmente a EBD começa umas 11h30 e vai até Com umas certeza foi 12h30, excelente, muito 35. melhor do que as pessoas Cara, estavam eles acostumadas. foram até 1h50 da tarde. Pô, Eu falei, que ou isso, a minha cara? figura lá deixa o pessoal muito, tipo assim, Constrangido, retraído, ou eu nunca mais vou Caraca, meu participar e irmão. pego só as anotações depois. Até 1h50. Eu falei, que isso, Sara? O que aconteceu aí, então? Pois vem, mano, pois vem. Bíblia do povo, ao povo pertence. Isso aí, mano. Mano, é muito engraçado que o meu acesso maior aqui, né, na minha igreja é com a galera da juventude. Então, quando eu falo mais frequentemente, quando eu estou à frente de forma mais frequente, a gente fez um pequeno grupo um tempo atrás aí. Nosso PGM começa às 7h30 mais ou menos. Aí ali umas 8h30, 9h está terminando, né? Porque a gente faz lá na igreja, inclusive, a gente precisa fechar e tal. Tipo assim, era 10 para as 10 da noite e a gente não tinha noção da hora, tá ligado? A gente perdeu muito tempo, mas eu consigo perceber isso hoje de como é uma conversa mais dinâmica, sem uma liderança estabelecida, sem uma moral, né? Alguém que está dirigindo ali, mandando e pregando. Mas no começo não era assim, né? Galera, o pastor vai fazer o PG hoje, então eu vou ficar quieto aqui na minha. Para fazer a galera falar é difícil, cara, mas quando fala também é sempre muito bom, mano. A, a, o que se constrói naquilo é algo muito positivo. E diversas vezes eu já tive essa experiência. Eu preparo alguma coisa para falar, seto lá meus 3 pontinhos que eu quero destacar no texto e tal, não sei o que, vou falar disso, disso, disso nesse texto aqui, vai ser isso, vamos embora. E aí você começa a abrir, conversar com a galera, e eu gosto muito de fazer isso, né? Eu leio o texto e falo assim, qual é a primeira coisa que você pensa quando você lê esse texto? A gente acabou de ler agora, o que vem na tua cabeça? Ah, veio tal coisa, veio isso, e aí começa. E ao longo dessa conversa toda, a gente vai passando pelos tópicos que eu já tinha separado, sem nem ao menos ter que forçar isso neles, tá ligado? É uma coisa natural que surge da própria vivência, da própria proximidade, da forma como a gente vai lendo e vai discutindo e a conversa vai desenrolando. A gente sempre trabalha, sempre acaba fechando aqueles pontos que eu tinha separado antes e até muitos outros, né, que eu nem tinha pensado. Então é sempre algo muito positivo na minha experiência, né? Não sei, né, de vocês aí como é que é. Se vocês já tiveram esse tipo de experiência também. Sim, minha Já experiência é tivemos, muito mano. parecida. Passou de. Vamos falar, gente. Fica todo mundo. Aí depois Fica Aí só o depois silêncio, né? com o tempo o pessoal vai pegando a mãe e tal, e vai compartilhando. Aí depois o cuidado é para não demorar demais e Então. não viajar demais, a gente continuar. Não... Mas isso é legal. Mais uma vez, é lendo a Bíblia com vários olhares. O desafio de quando a gente faz isso sozinho é a gente tentar se colocar em várias perspectivas, várias leituras e leituras repetitivas. É importante a leitura comunitária, mas nem sempre a gente consegue, então a gente precisa tentar emular isso de alguma maneira. Quando a gente está sozinho, esse é o trabalho de ler de uma perspectiva, ler de outra, ler repetidamente, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo nuances no texto, a gente vai imaginando a cena. Ler imaginativamente é importante, ler se imaginando na pele, por exemplo, ler se imaginando na pele de Jesus, ler se imaginando na pele de quem está ouvindo Jesus, ler se imaginando na pele do fariseu, ler repetidamente, ler várias vezes, se familiarizar com o texto. Isso é importante. Essa leitura repetitiva e atenta é importante porque ajuda a gente. E sobre o que o João citou há 50 minutos atrás, do desabatieiro, da leitura, que às vezes a palavra não aparece. Tem um livro que chama Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Wolff, eu acho. Hans Wolff. Eu sei que o sobrenome é Wolff. Eu não sei se é... Deixa eu pesquisar aqui. Não, é Hans Wolff, sim. Porque tem o Miroslav, mas é outra coisa. É negócio de política. Mas ele faz isso. Ele lida com a teoria que a gente chama da hipótese documentária, que é uma teoria que, ao invés de entender que o Antigo Testamento foi, por exemplo, o Pentateuco foi escrito todo por Moisés, ele foi escrito, ou pelo menos por uma só tradição, tem várias tradições escritas ali, que elas até se complementam, dialogam, mas não são as mesmas pessoas que estão escrevendo, são grupos diferentes da sociedade de Israel, e aí depois alguém editou e juntou tudo. Então, tipo, do jeito que uma tradição usa uma palavra, outra tradição não usaria. Então, o Miroslav não, Hans Wolff, ele faz isso no Hans livro dele. Wolff, é esse mesmo cara. Hans Walter Wolff. Isso.
ele mostra isso, ele parte da hipótese documentária e ele vai falando das palavras, as palavras usadas por cada tradição, mas você tem uma continuidade, uma ideia. Há ideias que são muito diferentes, as ideias são parecidas. E é óbvio que tem vezes que a palavra é usada de uma maneira diferente, mas geralmente as palavras têm um campo de significados não gigante, é mais restrito. Então, quando você vai vendo a repetição, você vai percebendo isso. E você pode levar em consideração as diversas tradições, os diversos autores, mas mesmo assim, olhar a repetição da palavra, olhar a repetição de uma expressão, para mim, é relevante. Faz toda a diferença na hora de você entender uma palavra. Especialmente porque, muitas vezes, as tradições são diferentes, mas são tradições judaicas. Tem palavras que é muito mais fácil você ver uma repetição de uma ideia, de uma expressão, de um conceito dentro de tradições judaicas diferentes do que você olhar para o Antigo Testamento e olhar para o nosso tempo do século XXI. Uhum. Então, por mais que tenha diferença, geralmente são nuances pequenas. Mas, para quem... A gente está falando de coisas mais técnicas, mas é importante que você leia, perceba as repetições da palavra, porque a Bíblia tem um vocabulário próprio, uma ideia própria, uma linguagem própria, um contexto, uma cultura, uma língua própria. Então, quando você vai vendo essas palavras, você vai lendo as expressões, você vai percebendo a linguagem, você vai se tocando em como a Bíblia, os autores bíblicos articulam as ideias, articulam as palavras. Então, você percebe que, por exemplo, para o hebreu, e isso faz parte da leitura atenta também, porque ela vem junto da pesquisa da leitura. E a gente vai começando a migrar para o segundo ponto, que é o apagador de ressignificar a ideia. Quando você lê repetidamente, e com o tempo, com várias leituras, com vários estudos, com várias pesquisas, quando você vai amadurecendo a tua leitura bíblica, você vai percebendo que há formas de pensar, de analisar, de enxergar a vida, a realidade, que são diferentes das nossas. Então, você percebe, por exemplo, a linguagem de céu e terra. Tem uma linguagem, um termozinho certinho para isso, mas eu me esqueci o termo. Mas basicamente, quando se fala na Bíblia de céu e terra, ele está falando de toda a realidade. Só que para eles, naquela época, eles entendiam que toda a realidade era o céu, e céu é onde começa a nuvem. Tem nuvem, é céu. E terra. Hoje a gente entende que tem um universo, e a gente entende que a Terra é um planeta dentro do sistema solar e tudo mais. Essas informações eles não tinham. Mas quando você vai percebendo a repetição de céu e terra, você vai vendo a construção, você vai vendo os usos, você vai percebendo que, na verdade, que isso aqui está falando de toda a realidade, de todas as coisas. Ele não está falando só do céu, da terra, ele está falando de tudo que ele conhece. Então, você perceber essas repetições, o vocabulário próprio e tal, tem a ver com o apagador. Com você apagar. Isso é algo importante, porque a gente coloca no texto impressões, ideias, conceitos, perguntas que são próprios do nosso tempo, do nosso país, do nosso lugar, da nossa geração, e que não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, por exemplo, um erro assim super comum, você chegar no texto de Gênesis perguntando sobre ciência, e o texto de Gênesis não é sobre ciência. O texto de Gênesis não é sobre ciência, ele está lá para comunicar que Deus é Senhor sobre toda a realidade. Ele não está lá para ficar falando de criação exata, de tracinho por tracinho. Não é uma experiência, não é um relatório de uma experiência científica, né, mano? Exatamente. Um relatório que o cientista fez de como as coisas funcionaram. Longe disso. Esse é o grande problema de quem... É porque, assim, uma das coisas... Fala. Pode falar. A gente leva... Ele deu uma trivia, né? Você vê que ele deu uma... as nossas impressões para o texto, mas às vezes a gente lê o texto sem considerar também os seus contextos, que coisa que a gente falou semana passada. Então, qual é o problema do pessoal da Terra plana, por exemplo? É isso que eu ia falar. Sim. É que o cara lê o texto, primeiro ele leva algumas impressões dele pro texto, porque ele acha que o texto bíblico é um texto moderno. Ele lê o texto bíblico como se fosse um texto atual. Mas a segunda coisa é que ele lê o texto sem contextualizar. Ele não percebe que os autores bíblicos colocam a sua cosmovisão e o seu conhecimento, a sua cultura no texto. Então, para eles, o que existia? A terra era a terra embaixo, tinha o domo, tinha água, era o céu, tinha água em cima do céu, tinha algumas portas lá, e quando Deus queria, ele abria a porta e a água caía do céu. Hoje a gente já sabe que é água evaporada e que vira nuvem, depois ela
ela cai de volta. E a gente já sabe que não tem uma porta lá no céu, a gente sabe que não tem água em cima, é água só embaixo, o céu é azul por causa do reflexo e tudo mais. A gente tem essas informações. E aí o cara chega a certas conclusões dizendo, não, estou lendo a Bíblia literalmente, tem que ler a Bíblia literalmente. Ou que a Bíblia diz isso e tal, só que na verdade o cara está só colocando, impondo sobre o texto ideias, perguntas, conceitos, percepções dele. O que eu falei, eu acho que na última vez, eu falei para você falar sobre feliz. Felicidade, num conceito moderno, é uma coisa, no conceito bíblico é outra. Se eu falar de amor no conceito moderno, é uma coisa, no conceito bíblico é outra. Você vai lendo o texto. E se dispõe, assuma a postura de se deixar ressignificar. Aí o cara chega assim e fala assim, não, o amor você tem que ver... você quer ver como não é tão importante você saber grego e hebraico? Amor não é ágape, filéu e eros. Ágape é o amor de Deus com o homem. Filéu é o amor de amigos. E eros é o amor entre homem e mulher. Não, as palavras aparecem relacionadas, trocadas, misturadas na Bíblia. Não tem essa diferença exata. Só que são formas de entender o amor diferente. 25 mil pregações acabaram de... Todas que eu já ouvi sobre amor acabaram agora. Então, é muito problemático, mas a questão não é você saber o grego e hebraico, você olhar a repetição, você vê como as palavras aparecem. E você vê em que contexto ela aparece, né? Sim, e você está disposta a ressignificar, pensa, a ideia, por exemplo, na Bíblia, as ideias são muito concretas. Para a gente, fé é algo que a gente tem na nossa cabeça e que a gente compreende, a gente confia, assim, e tal. Mas dá pra gente viver sem confiar. A gente tem uma fé intelectual, mas a gente vive sem confiar. A gente vive na nossa prática com uma fé na verdade, lá no fundo, em outras coisas. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, o pensamento é muito concreto. Então, para você falar por exemplo, você falar de nefesh, que é alma, que geralmente falam, né? O nefesh raya, alma vivente, lá de Gênesis. Então, é garganta, é aspiração. Então não tem uma ideia metafísica não, mas abstrata de alma. Então, não, alma é aquilo que está aqui dentro da gente. Alma é algo físico, né? É algo material, é corporal, é tipo, seu corpo é alma, tipo, tem um conceito muito mais palpável e possível de sentido que é algo assim sobrenatural, abstrato, uma alma que está aqui em volta de você, sei lá, como se fosse uma energia de Super Saiyajin, né, em volta do seu corpo. Mas é isso. Você precisa ter a postura de deixar o texto falar. Porque senão, um exemplo, você vai lá, eu cansei de ouvir sermões sobre águia. Você vai lá, nós precisamos ser... Um exemplo, Jesus falando que a gente tem que ser esperto como a serpente. A serpente, ela tem 5 características. A serpente rasteja, a serpente olha, tem uma visão noturna boa, a serpente não sei o que lá, a serpente... Pô, cara, não... Você está trazendo um monte de informação que não tem nada a ver com o que o texto está falando. Porque a águia voa, a águia não sei o que lá, a águia troca o bico, a águia... Às vezes você traz um monte de informação que a pessoa nem tinha na época. Então, uma ideia importante na hora de ler o texto e de usar o apagador o texto nunca pode significar o que ele não significou ou não significaria para os seus ouvintes primeiros. O texto não pode significar o que ele nunca poderia ter significado para os seus ouvintes primeiro. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio impossível, que é um desafio impossível, mas é o nosso desafio, a gente lê o texto e se imaginar naquela época. Então, por isso a questão do apagador. Assim, só um parênteses, a gente está usando os termos do Ron Stam, mas não necessariamente o que ele está falando completamente no livro. O livro dele é bem resumido e era uma linguagem diferente da que a gente está usando aqui. Mas a gente precisa se dispor a ressignificar ideias, a ressignificar conceitos, perspectivas. Por exemplo, a raiz da palavra misericórdia na Bíblia é a mesma, a palavra para útero.
da mulher. E quando Deus está demonstrando a sua misericórdia, é uma imagem feminina de Deus. A gente acha que isso é um problema danado, a gente não pode falar de Deus com uma linguagem feminina. Então, mas Jesus usa a imagem da galinha para falar de Deus, e da galinha que junta os pintinhos. Mas a gente acha que não, tem que usar a imagem do homem e tudo mais e tal. Eu nem sei se, pensando bem, eu nem sei se aplica tanto, mas é uma informação aí que fica para todo mundo. Mas é a parada de você deixar o texto falar. Deixar o texto falar. Tá disposto. Ô, Davizão, por exemplo, fala. Vamos só então dar uma recapitulada aqui nos trajetos que a gente fez. A gente começou usando das imagens do Rotan, que ele disse para uma leitura legal da Bíblia, você pode usar uma lupa. Na verdade, você deve usar uma lupa, um apagador e um fone de ouvido. Uma lupa para você prestar mais atenção no texto, um apagador para que você, conforme você vai crescendo no tempo, e a gente bateu muito nessa linha do amadurecimento, a ideia de que você vai se desenvolvendo, cara. As assinaturas que você fazia na sua Bíblia há 2 anos, 3 anos atrás são diferentes das que você faz hoje. E o fone de ouvido, porque aquilo ali é uma experiência com Deus. Você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Ele, acima de tudo, chama pessoas não para que entendam o texto, mas chama pessoas para que cumpram a sua vontade, para que caminhem com ele, né? E isso a partir do entendimento do que foi revelado. Aí, sobre a lupa, você trouxe muito essa imagem, dando esse ponto de partida para a gente, do familiarizar-se com o texto. Essa familiaridade aí. Então, para você que está acompanhando a gente aí, estou te relembrando o projeto que a gente fez. Esse familiarizar-se vem, acima de tudo, por meio de repetições da sua leitura. Leia o texto mais de uma vez. E isso é um desafio, de fato, para a nossa comunidade, né, mano? Porque a maioria das leituras que a gente está encorajado a fazer, enquanto, por exemplo, alguém que está visitando uma congregação, é uma leitura devocional. Eu vou ler para ver o que esse texto fala para mim, e aí você pega o primeiro insight, faz uma oração e vai embora. Não é um problema isso. Não é um problema. Isso só pode, assim, isso só mata o potencial e a riqueza do próprio texto que está em mãos. Né? Então, tipo, você chega e fala assim, nossa, Jesus era um caminhante, Jesus andou. Legal, é verdade, mas... Então, é bom você se familiarizar com o texto. Quanto à lupa, é isso que a gente quer dizer, né, mano? Familiarizar-se com o texto, e o jeito de se familiarizar é por repetições. E aí, a dica que eu dei, que funciona para mim, é a cada repetição você focalizar um aspecto que compõe ali o texto. Hora você vê o tempo, hora você vê o lugar, hora você vê a cultura, hora você vê as repetições, hora tal. E agora a gente está falando do apagador. O Davi trouxe essa imagem de, tipo assim, a gente necessita cada vez mais de apagador, porque parece que o texto vai se descortinando conforme você vai lendo repetidas vezes, né, mano? Você lê o texto repetidas vezes e ele vai se descortinando. Que mais, mano? Vocês acham aí? Todos, na verdade, não o Davi. Esse lance do apagador é importante também para a gente poder ter sempre o cuidado de tirar da nossa cabeça, muitas vezes, noções que a gente tem daquele texto porque a gente ouviu pregações, porque alguém falou pra gente que aquele texto significa aquilo, e muitas vezes, não que isso esteja errado, mas talvez não vai ser aquilo que o texto vai falar com você, e você não tá dando a possibilidade dele falar algo pra você, porque você tá com aquela ideia, aquele pré-conceito formulado na sua cabeça a respeito daquele texto. Porque você ouviu uma pregação muito boa, porque algum pastor, algum amigo te falou que aquele texto era daquele jeito e tal. E você limita a ação do texto para você, você limita a ação do Espírito Santo. Não que a gente tenha esse poder, né? Longe de mim falar aqui que a gente pode limitar o poder do Espírito Santo, mas já falando, você olhando com essa imagem engessada que você pode ter algum texto, você vai limitando as possibilidades que o texto tem de falar com você, aquilo que ele precisa. Como, por exemplo, você chega para Gênesis 1 e você ouviu alguém dizer que aquilo é um relato científico da criação, e você vai ler aquilo como um relato científico da criação, e você perde tudo que Gênesis 1 quer te falar de forma inesgotável, né? Como quer provar a soberania de Deus, como quer provar o amor de Deus pela sua criação e pelo homem,
como a importância de um dia do descanso, como diversas outras coisas que o texto fala, que a gente já está cansado de estudar aqui. Mas por a gente ter essa imagem fechada de algum texto ou algum conceito fechado, a gente limita esse potencial. Só um comentário, né? Dois, na verdade. Um que a gente precisa se atualizar, estou usando a palavra da moda agora. Mas a gente precisa se atualizar, né, na leitura, na forma de leitura. Mas outra, eu estou pensando aqui agora, né? A questão que o João falou, o João estão falando, da gente ler e vir com preceitos de que a gente sempre ouviu, né? Ou alguma coisa que a gente sempre ouviu. E aí a gente vai para o texto. E aí, por outro lado, o meu medo é ficar preso, e entenda bem aqui, é ficar preso, por exemplo, vamos usar aqui, estamos usando o exemplo de Gênesis, é ficar preso ao que o texto está falando, e aí, na minha incapacidade de ler melhor, ou de ter uma lupa melhor, eu entender lá que são 7 dias que foi criado, de 24 horas, e limitar o meu entendimento a isso, porque, entre aspas, é o que está escrito. E assim, eu acho que o meu medo, e o medo das pessoas que estão começando, acho que às vezes é isso, é ler e realmente só entender, tipo, exatamente o ABC que está sendo falado e não conseguir entender nada. Então, por isso que eu achei legal a releitura, ler várias vezes. E eu gosto muito, para mim serve muito, conhecer o contexto do que foi escrito. Para mim faz muita diferença. Conhecer que momento que foi escrito, ou, sei lá, por exemplo, o Filipenses, lá, a Carta da Alegria. Mas a gente vai entender depois que é um texto que Paulo está preso escrevendo, e mesmo assim ele fala sobre alegria e foi preso. Então, assim, como é diferente entender o contexto, porque não é só isso, não é só a Carta da Alegria que todo mundo fala. Ela tem um contexto por trás disso. Então, E, Rafão? Pode falar. Só concluir, desculpa, mano. Achei que você tinha acabado já. Não, é que eu me identifiquei muito com isso que você falou, né? Que depois que a gente começa a fazer essa leitura mais atenta, parece que dá uma cessada daquela experiência legal que era ler a Bíblia. Tipo, fica difícil, mano. Você fica, que cansativo e tudo mais. Só que eu acho que é também muito didático pra gente, e aí já tem a ver mais com a postura, é que conforme você vai identificando que peça você está lendo, você pode identificar qual é a melhor sua postura. Por exemplo, não dá para olhar uma carta de Paulo que tem ensinamentos muito explícitos, diretos, aconselhamentos muito claros, do mesmo jeito que eu vou ler, por exemplo, a narrativa de 1ª e 2ª Reis. Tipo, eu ler uma carta esperando ter aquela troca muito rápida, porque há textos que você tem uma troca muito rápida, né, mano? Você lê, você já aprende, você já entende, você já tem um caminho prático para seguir, você já tem entendimento. Você lê um provérbio, você já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que fazer. Só que aí você senta para ler um Levítico e não flui direto assim. Inclusive você nem lê. Lê os números, não tem, que é um texto diferente. Então, é legal também, eu acho que ter essas posturas de acordo com cada peça que você tem em mão, para que você talvez não se frustre. Eu já me frustrei muito, cara, porque é muito gostoso quando a gente lê a Bíblia e tem aquela troca rápida, saca? Você leu, você já entendeu o que tem que fazer, você já tem uma mensagem, você já tem uma pregação, 3 pontos para pregar, você já tem como falar num pequeno grupo, você já tem como postar alguma coisa, escrever um texto. Só que aí, se você esperar que todo o texto na Bíblia tenha essa troca muito rápida, ou você vai reduzir os outros textos, então você mata o potencial. É aquele cara que lê, por exemplo, eu vi uma pregação uma vez de um cara falando sobre João Batista, e aí ele focalizou e quis falar sobre o mel e a roupa lá, e mel e gafanhoto. E aí ele começou a falar e extraiu umas blagas e falou, não, porque mel, a sua vida vai ser adocicada, meu irmão, desde que você blá, 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 e o gafanhoto não virá sobre você, se blá, blá, no deserto que for. Tá, aí você fica assim, o cara tá tão ávido de descobrir uma parada que ele perde a curva ali no texto. Ou, por outro lado, você fica frustrado, né, mano? Você abre para ler a Bíblia, e aí você só vai conseguir ler ou as cartas de Paulo, porque às vezes tem alguns ensinamentos muito diretos, ou um provérbios, e aí, enfim, né, mano? Acho que é um ponto bem, bem delicado aí. Um exemplo que eu me lembrei sobre essa questão do apagador, eu lembro de uma aula do Maza, o Jael Mazakorati, nosso professor do seminário de Novo Testamento de Hermenêutica.
eu lembro do exemplo que ele falou sobre os nossos pressupostos na hora de ler a Bíblia, e ele falou, por exemplo, você pega Romanos e você lê, e você, de cara, aparece a palavra predestinação, você já conecta ao conceito doutrinário de predestinação calvinista, você não entende o texto. Você faz uma violência contra o texto. Polêmico. É porque assim, você pode chegar às conclusões doutrinárias. Davi é maluco. Não, mas Tá no vespeiro com uma varinha desse tamanho. Davi é maluco. Eu tô falando assim, você pode ser calvinista. Você pode ter uma noção de predestinação dogmática, doutrinária, do jeito A, B. O problema é que quando você só lê o texto com a tua doutrina na frente, você sempre só reforça a tua doutrina. O único problema dessa leitura é que Paulo não era calvinista, né? Exatamente. Paulo não é calvinista. Então, assim... O segundo problema é que metade dos calvinistas nem sabe o que o Calvino falou, né? Só o pastor. Tem isso também. Mas, assim, quando você coloca... Eu só citei o calvinismo. Pode ser arminiano também. Sim, quando sim, você lê um texto não, você leva a tua doutrina, o sistema doutrinário, a tua teologia sistemática e tal, você coloca em cima do texto, na frente da tua leitura, você não chega no texto nunca. E aí você deixa de acreditar que o texto é inspirado, mas é a tua reflexão, ou é a construção histórica. E assim, respeitando os católicos, eu leio muitos autores católicos, gosto muito de católicos, mas eu sou protestante. Então, não é a tradição que diz qual é a interpretação correta. E o tempo tem mostrado isso pra gente, porque a interpretação está mudando. Porque as informações vão mudando, novas metodologias vão nascendo. Então, assim, então você leu a palavra predestinação. Que predestinação é aquela ideia que umas pessoas foram predestinadas para morrer, outras pessoas vão predestinadas para ir para o céu, e Deus escolheu antes de todas as coisas, e Calvino falou isso. Não. É Paulo que está falando, não é Calvino. Paulo. Lê lá o que o Paulo está falando. Depois você pode chegar a uma conclusão doutrinária de que o sistema do Calvino funciona e é o que melhor explica. Ok, beleza, show. Deus te abençoe e vai nessa fé. Mas primeiro lê o texto. Então, o Luiz Saião fala disso. Ele fala assim, numa palestra sobre calvinismo e arminianismo. E ele fala um pouco disso. Ele fala, irmão, você vai pregar no texto que enfatiza A, enfatiza A. Você vai pregar num texto que enfatiza B, enfatiza B, ponto final. Fica com o texto. Se você quer, você vai ler o texto e você só lê com a tua lente doutrinária, então o texto que dá a entender de que o texto que fala do nosso esforço, por exemplo, nós vamos ser julgados pelas obras, de que nós precisamos trabalhar, colocar nossa salvação em prática, enfim, ideias que soam arminianas e tal, e aí você é um calvinista, você vai ler o texto, você vai deturpar o texto para falar, não pode ser arminiano. Mas o texto não é arminiano. O texto é o texto. O qual o autor falou. Então, assim, lupa, uma leitura repetitiva e atenta, várias leituras, várias percepções diferentes, com anotações, tal. A segunda coisa, o segundo instrumento, o apagador, para a gente se deixar ressignificar os nossos conceitos, não só conceitos abstratos, conceitos do nosso coração. Quando a gente vai ler, por exemplo, sobre idolatria na Bíblia, a gente acha que idolatria é coisa de católico. Mas na Bíblia, os textos sobre idolatria, na maior parte do tempo, fala para o povo de Deus. Uhum. E idolatria, por exemplo, você vai ver em Ezequiel, idolatria não é só um busto, um poste-ídolo que você constrói externamente. O texto, em Ezequiel 14, se eu não me engano, fala que os líderes israelitas ergueram ídolos nos seus corações. Olha. Então, assim, se você ler o texto com atenção, você vai ver que ideias que você pressupõe não são as ideias bíblicas, e aí você ressignifica as suas ideias. Mas uma coisa antes da gente ir, a gente precisa ir por causa da hora, a gente precisa até ser mais rápido nesse último, mas a gente está falando sobre coisas aqui, e aí pensando no nosso pessoal que está acompanhando a gente na internet, a gente tem a obrigação de ter esse trabalho gigante. Mas você que está ouvindo a gente, quer ler na sua casa, estudar um texto bíblico, você precisa ler repetidamente e se deixar ressignificar suas ideias.
Lê várias vezes, mas você não precisa ler no hebraico, no grego, e ver comentários e comentários e comentários, e concordâncias bíblicas e não sei o que, e pega um monte de instrumento, e pega um monte de gente comentando e tal. Você faz se você quiser. Mas nem sempre você tem esse tempo, essa vida toda para você fazer essas coisas. E esses recursos, né, mano? E nem esses recursos. O trabalho. Qual é a questão? Isso se aplica tanto para o cara que estuda, seminarista, sei lá, que está ouvindo a gente. Ele vai precisar dedicar tempo nas coisas, muito tempo. A pessoa que está em casa, um membro comum de igreja, quer estudar, você pode estudar com segurança. Lê o texto repetidamente, pega mais de uma tradução bíblica. Pega uma NVI, uma revista atualizada, uma Bíblia de Jerusalém e uma tradução ecumênica. E se você quiser a mensagem, que é uma paráfrase. Pô, lê elas, cada uma tem uma abordagem diferente. Lê os vários textos. Lê o texto uma vez em cada uma, percebe as nuances. Lê do jeito que você conseguir. Mas lê mais de uma vez, lê com atenção, lê com calma, pausadamente. Se eu conseguir ler um livro inteiro. Por exemplo, uma coisa legal que eu gosto de fazer é ler, quando você está lendo um texto, lê um pouco ideias parecidas do mesmo autor em outros textos. Então, lê o que o autor escreveu, então, os textos de Paulo, os textos de João, enfim. Então, ler atentamente, a lupa, se deixar, não impor sobre o texto ideias modernas, deixar o texto falar por si só e deixar ressignificar na sua cabeça, no seu coração, as ideias que você já tem. E agora voltemos aqui para a gente ir para o terceiro e último ponto, que é o fone de ouvido. Cara, nenhum estudo substitui a iluminação do Espírito Santo. De novo, o Juan Stan, ele num dos capítulos, ele fala sobre a gente tem um costume de separar e dizer o estudo é uma coisa, a atuação do Espírito Santo é outra, e quem estuda muito não ouve o Espírito Santo, quem ouve o Espírito Santo não está estudando. Essas duas coisas precisam andar juntas. A gente precisa caminhar com as duas coisas juntas. O estudo precisa ser acompanhado da iluminação, do guiar do Espírito Santo. Porque senão vira só uma leitura técnica como de qualquer outro livro, de um livro antigo. Mas é o Espírito Santo que comunica essas verdades ao nosso coração, que transforma o nosso interior, que transforma a nossa realidade, e é ele que nos ajuda a aplicar aquilo que a gente conclui dos textos na nossa vida prática, nas nossas orações, nas nossas devoções. Então, sem o Espírito Santo guiando todo esse processo, não dá certo. E isso é uma coisa. A segunda coisa que me lembra o fone de ouvido é ouvir o que Deus fala no texto, como aquilo que Deus fala para mim. Deus falou para eles isso, e agora ele fala para mim isso. Então Deus fala para mim hoje, e eu preciso me submeter a essa palavra, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Para mim, ela não é a única, a Bíblia polifônica, como a gente já falou, mas é a imagem mais importante da Bíblia, que Deus é Senhor. Deus é Senhor. Então, quando Deus diz, o caos obedeceu. Quando Deus falou, o caos obedeceu. Ele falou, haja luz, a luz apareceu. Da mesma forma deve ser a gente. A diferença da gente para os animais, para a natureza e tal, é que Deus fala, faça. E Deus nos deu a liberdade de falar não. Então, mas é o Espírito Santo trabalhando na gente que nos capacita, nos possibilita para dizer, tá bom. Então, de novo, a frase do Tiago Arraes, né? A gente não entende o texto bíblico quando a gente entende o texto bíblico. A gente entende o texto bíblico quando a gente pratica, quando a gente vive o texto. Então, a gente vive numa sociedade ocidental, influenciada pela filosofia grega. A gente faz uma separação muito grande de teoria e prática entre o mundo das ideias e o mundo material, o mundo da realidade. Mas no contexto bíblico, o povo hebreu, o povo judeu, os primeiros cristãos, os primeiros cristãos são judeus na sua origem, eles têm ideias muito concretas. Então, se você tem fé, você vive essa fé. Se você está unido a Deus, agarrado a Deus, você confia em Deus, você vive de forma a confiar em Deus. Quando você se percebe que você está vivendo de um jeito que você não confia em Deus, você confia mais no seu próprio braço, na sua própria capacidade, você confia no teu status, você confia no teu dinheiro, então, na verdade, o que você está percebendo é que você não tem fé de verdade. Não é que você não põe em prática a tua fé, é que você não tem fé de verdade.
Tô dizendo que você, ai meu Deus, eu não sou salvo, ai, aí vai entrar numa crise existencial. Não. Olha, você precisa aprimorar a tua fé. É só isso. A gente precisa ter essa ideia. O estudo, a leitura, a dedicação no estudo, ela é proporcional ao tempo que a gente tem e às nossas pretensões. Não dá para um pastor preparar a pregação em 1 hora. Na sexta-feira, pregar no domingo, na tarde de terça-feira, 1 hora. Mas se você quer o seu estudo pessoal, você quer fazer um estudo próprio, não tem problema nenhum. Se é o tempo que você tem, faz o tempo que você tem. Sacou? Então, e ler, estudar, sempre pensando que a aplicação não é a primeira coisa que você procura, você precisa pensar na aplicação. Você não pode deixar a aplicação de lado. Porque o texto é para nós. Ele é em primeiro lugar para os primeiros ouvintes. Mas ele também é para nós. Então Deus está comunicando algo para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade, a respeito da gente, a respeito do mundo, a respeito da comunidade de fé, a respeito da realidade que a gente precisa botar em prática, que a gente precisa de viver. A gente precisa nos submetermos à voz de Deus. Eu acho que é isso que eu vou compartilhar sobre a questão do fone de ouvido. Fala, mano. Eu acho que a gente pode finalizar com essa imagem aí do fone de ouvido, né? Num movimento, assim, muito bonito, cara, do discipulado, né? Eu acho que o que mais abre os nossos ouvidos é a disposição para seguir e obedecer, né, mano? Mesmo naquilo que você tem em mãos, naquilo que sua consciência diz que é o correto, você tentar colocar em prática. E o apóstolo Paulo ele faz um respeito comunitário muito grande dessas experiências, porque o que eu ouço no meu fone de ouvido, embora a gente tenha a mesma Bíblia, pode ser um pouco diferente daquilo que o Davi ouve no fone de ouvido dele. E aí ele diz assim, não fala do que o Davi tá ouvindo no fone de ouvido dele, e o Davi não fala do que o Israel está ouvindo, porque às vezes o Israel está ouvindo e decorre dessa experiência a ideia, por exemplo, de que todos os dias são sagrados. Todo dia é sagrado, que é, por exemplo, um dos problemas lá da comunidade que Paulo escreve lá em Romanos, as imaginações que ele fala. E o Davi vai às vezes falar, não é todo dia sagrado, não, tem um dia que é mais sagrado que outro. Paulo fala assim, por enquanto, não fala um do outro, que existem essas diferenças do ouvido, mas acima de tudo, cumpra aquilo que você está ouvindo no seu fone de ouvido. Não tem mais nada que deixe o ouvido aberto do que a obediência. Por isso que os discípulos que seguem Jesus têm o privilégio de perguntar e tirar dúvidas com ele sobre o que ele está falando. Para o povo ele fala e beleza. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, um abraço. Para os discípulos têm o privilégio de falar assim, olha, Rafão caiu. O privilégio de falar assim, olha Jesus, eu não entendi, você pode me explicar isso aí? Então, acho que todo o movimento pode ser resumido nessas imagens da lupa, vá com atenção, do apagador, não tenha medo de voltar atrás de suas compreensões e do fone de ouvido. Ouça na disposição de seguir a Jesus. A grande chave da fé cristã não é entender um livro, é seguir uma pessoa. E isso passa pelo entendimento do livro, mas é seguir uma pessoa. Então segue uma pessoa. A Bíblia é o testemunho que a gente tem a respeito de Jesus. É por isso que ela é importante. Testemunho, ela é revelação. Por isso que ela é importante. Mas a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente fica tentando ler e entender o texto, e a gente fica igual os fariseus. Jesus criticou que estava procurando no texto a salvação, não é o texto. É o que o texto comunica. É sobre quem o texto fala. Então, mas a própria ideia de ouvir é obedecer, é seguir. Então, é como ouvir o conselho da mãe. Você pode escutar ou ouvir o conselho da mãe. É uma divisão até, sei lá, meio superficial, mas funciona. Tua mãe fala, vai chover, leva o guarda-chuva, vai fazer frio, leva o casaco. Você só ouviu o conselho se você pegou o guarda-chuva, você pegou o casaco. Senão você não ouviu o conselho, entendeu? Literalmente, quando você fala, não, eu ouvi, ainda bem que eu ouvi o conselho da minha mãe e trouxe o guarda-chuva, e trouxe o casaco.
ouvir essa ideia de ouvir a voz de Deus e ouvi-lo obedecendo. E uma coisa que você citou, que eu acho que é importante, que na caminhada dessa obediência a gente vai discernindo melhor dessa voz. A gente vai entendendo melhor os textos, a gente vai percebendo melhor o texto. É a questão lá do Carlos Mestre que a gente citou semana passada, o texto ilumina a vida e a vida ilumina o texto. Então a gente vai obedecendo e a gente vai entendendo melhor. E na caminhada, não precisa ficar nessa crise. Isso eu acho que é um medo que eu tenho. E eu acho importante que eu quero compartilhar com vocês. Que é assim, muitas vezes você trava a leitura bíblica. Você fala, cara, eu não sei se essa leitura é segura, eu quero ter mais informação sobre esse texto, eu quero ler o que fulano e Beltrano disseram, eu não tenho condição de pegar esse livro, nossa, mas eu soube que fulano fala de uma perspectiva diferente. Aí você se distancia do texto porque você fica inseguro de ler e interpretar. Você fala, vou ler, vou interpretar, mas vai estar tudo errado. Cara, assim, uma coisa que eu tenho tentado inculcar na minha cabeça é não interessa o que o fulano diz e tal. Se você tiver informação, ok. Se não, interpreta com as ferramentas que você tem. E o Espírito Santo ilumina a gente. O Espírito Santo direciona a nossa vida. Então, o entendimento básico, a Bíblia dá pra gente sem a gente precisar de um monte de ferramenta. O que é mais importante, a gente consegue só lendo o texto. A gente só lê o texto, a gente consegue informações. Pô, cara, só lendo o texto, a gente consegue informações que dicionários, que comentários não têm. Por exemplo, pouquíssimos não, mentira. Mas alguns comentários que eu li sobre Mateus, por exemplo, que é um livro que eu estava estudando esse mês, de novembro, poucos comentários falaram sobre a questão da perseguição. Mas se você ler com atenção, eu tive que ouvir um cara falando para eu me tocar e perceber que o texto de Mateus é para uma comunidade perseguida. Mas se você ler com atenção, eu falei, cara, é verdade, era só eu ler direito. Só que eu fico nessa noia de eu preciso pegar o comentário, eu preciso ver o que o fulano falou e tal, para ter uma interpretação segura, chegar às minhas próprias conclusões, mas só com essas informações todas. Cara, era só ler o texto. Era só ler repetidamente o texto. Eu não li repetidamente, eu não percebi. Uma coisa que era muito importante para Mateus. Então, a gente falou do temor de falar besteira, de interpretar errado e tudo mais, mas é uma responsabilidade, é uma postura responsável. Mas a gente não pode ter medo de extravar nossa leitura, nossa interpretação, por mais simples que ela seja. A gente precisa ser responsável, mas a gente não pode deixar que o medo pelo erro da interpretação atrapalhe a gente. E o que importa é a gente ler com responsabilidade, extrair aquilo ali, aquelas verdades que a gente compreendeu do texto para a nossa vida e aplicar elas na nossa realidade, viver elas. Porque a gente só ouve a voz de Deus quando a gente obedece, quando a gente vive, quando a gente pratica. Senão a gente se torna, que nem os ouvintes esquecidos que Jesus falou, né? Os insensatos. Então, o nosso trabalho é esse de sensatez, de discernir o texto e viver a vida. Amém. Vamos fazer últimas considerações. Quer falar, Rafa? Não, tô só. Eu ia falar últimas considerações aí, para a gente fazer, ao invés de considerações de dica, que a gente já falou bastante, né? Talvez a gente possa dar indicações de livro que somaram na nossa leitura da Bíblia. Então, dá um sopro aí, cada um indica um livro aí e fala, ó, esse livro aqui me ajuda a ler a Bíblia assim com uma atenção um pouquinho maior, compartilhou comigo alguns recursos maiores. Vamos começar. Fala aí, Rafão, você que está olhando aí a sua biblioteca, dá pra gente. Você começar por mim. Davi, vamos no Davi. Não, o Davi é a biblioteca, né? É só um livro. Um livro. Um livro. Tô com 3 aqui na mão. Não vai falar esse vermelho aí não, que esse vermelho eu vou falar. Tem que falar, né, velho? Então tá bom, então vou deixar o vermelho pro João falar. Eu acho que. Vamos fazer o seguinte. Esse vermelho, eu acho que é indicação de todo mundo. Todo mundo sabe que é importante. Vou falar aqui, ó. É esse livro aqui. Não indicaria, não. Oh. Entende o que lês. Cara, o Entende o que lês é uma introdução à interpretação da Bíblia. Um pouquinho mais... para pessoas que não... É específico para pessoas que não leem grego, hebraico e tudo mais. Ele fala especificamente
para essas pessoas. Mas ele é um excelente livro. Ele vai falar sobre os estilos literários, de qual cuidado você precisa ter para ler cada estilo literário e tudo mais. É um excelente livro no seminário. Tudo quanto é seminário usa esse livro aqui. Esse livro é unânime. Unânime. Esse livro é muito bom. É muito bom. Se tivesse que ficar um livro... Espera. Esse livro que entende que Calma aí. indicaria. Tá travando todo mundo ou só eu? Todo mundo. Tá falando todo mundo. É você que tá travando, falando. Eu tô travando pra vocês ou vocês estão se travando também entre si? O Discord resolveu desistir de novo. Esse pack foi o servidor dos caras lá então, porque travou todo mundo aqui pra mim. Foi só o Davi, não. Não, o meu travou. Bom, Aí, tá me voltou, ouvindo? voltou. Voltou. Tamo de volta. Tá me ouvindo? Então, o que eu falei foi: entende o que lês. Entende o que lês é o livro de interpretação. Boa, vai. Básico. Agora, o livro que eu indico, que eu sempre falo, é esse aqui. Caminho de Reconciliação. Ele faz um passeio pela Bíblia toda e ele vai acompanhando a sua leitura bíblica e vai te ajudando a ler e tal. Então, não é um livro tão... prática de interpretação, método para você executar e tal. Não, ele vai lendo a Bíblia. Ele vai lendo a Bíblia, comentando a Bíblia. É um livro fino, não é grosso, não. Ele vai lendo a Bíblia junto com você de uma maneira muito bonita, vai conectando os textos. É uma ideia geral da Bíblia muito legal. Esse livro aqui. Bom, Da hora. João. Vou dar uma indicação aqui que eu peguei recentemente, uma aquisição aí da minha namorada, da minha cônjuge, e ela me emprestou, é uma série de livros, eu acho que assim, é muito bom para... É que a gente costuma separar, né? Tem livros de teologia mais pesados, que a gente está mais acostumado talvez a ler, e tem livros que são mais acessíveis para pessoas que não têm uma bagagem de estudos mais aprofundados nessa área, e esse eu acho que é um livro que cumpre muito bem esse objetivo. Inclusive o nome dele, né? Que é Paulo para Todos. É um livro que eu comecei a ler agora, do N.T. Wright. É uma série de livros. É uma série de livros, né? Em todas as cartas de Paulo. Esse aqui é de Romanos 1 a 8. Tem nos evangelhos também, né? Tem, então, mas eu comecei a ler esse aqui. Eu acho que é uma indicação muito boa, assim, para todo mundo que quiser começar a ler. Acho que Quando a gente começar a ao ser contrário para todo mundo aí. financiado, não, estava certinho. Quando a gente começar a ser financiado aí por pessoas no nosso podcast, a gente dá o nome do lugar que tem os melhores descontos para esse livro aí. Mas por enquanto não vou nem falar o nome da editora aqui, não. É só aqui, ó, Paulo para Por Todos, enquanto. do N.T. Wright. Consiga um PDF aí, piratão tem mesmo. Não aí acontecendo. tem essa não. Se não tiver dinheiro, pega PDF piratão na internet. Mas vai. Quer que eu vá, Rapão? Vai, que o meu é o melhor. Fechou. Eu tenho... Já que o Davi botou duas indicações, eu vou dar duas também. E a minha não era a que eu tô usando. Aquela lá também é fundamental, sem dúvida. Mas um é esse aqui. Deus, Onde Estás? Carlos Mesters. Muito maneiro. O cara passa sobre todos os livros da Bíblia, todos os blocos. Dá grande chaves de leitura para você ler essa parada. E depois, se você quiser ler os evangelhos, compra essa série aqui do cara que chama José Antônio Pagola. Caminho Aberto por Jesus. Ele do Evangelho, fazendo assim, comentários muito pastorais nesse sentido, né? Então é legal para você ler, porque ele sempre traz um insight sobre o contexto, mas nunca é uma prática que ele se concentra. Ele tem uma fluidez assim para fazer uma aplicação para o nosso tempo que é muito legal. Então, eu dou essas duas indicações aí. Rafael, deu ouro. A minha indicação, o pessoal sabe, né? Eu sou um ótimo leitor, quase li todos os livros do Senado. Mas a minha indicação aqui, ó, e já aproveitando para fazer uma piada, para a gente acabar descontraído, é essa aqui, ó.
Olha, eu sabia que ele ia vir com Porque ele. a Bíblia é suficiente, né, Israel? Pois é. Rapaz, tem um Não. cara que escreve muito bem, chama Matheus. Tem um amigo dele que é meu amigo. Obrigado, Rapão. Aí Não, mas apareceu aí, três descrentes aqui. Eu podia estar pensando essa piada há muito tempo. Mas eu falando sério aqui agora, eu acho que os livros que vocês indicaram aí, Engraçado. eu já ouvi falar deles e realmente são muito bons. Mas uma coisa que eu indico para todo mundo que está começando, aqui na igreja a gente recebeu algumas pessoas novas e a gente sempre indica que é ler a Bíblia na mensagem. Não é uma paráfrase, né? Não é uma tradução, Uma mas atualização. Mas assim, o Eugene Peterson é um gênio, sei lá, todos os livros que eu li dele são muito bons e aqui ele não fica para trás e é uma outra forma de você ler. Se você tem dificuldades com a forma que é escrita, com a leitura, aqui você não vai ter. E, assim, acho que facilita muito a leitura e é um bom acompanhamento assim, para você ter junto. Uma das suas leituras fornece aqui, apesar do Davi não ter citado a mensagem, citou várias bíblias difíceis. A mensagem é a mais fácil assim. Mas é isso aí. É isso mesmo. É isso, rapaziada. Da hora. Dá um salve na É galera isso. do chat aí, ó. É A isso. Sara, Cecília, a galera aí comentou lá. O Eu Iago. tenho certeza que o Iago não tá aqui ainda, O mas Iago não deve estar aqui eu até tenho agora, certeza. mas se tiver, Iago, muito obrigado. Passado já. A Giovana e a Giovaninha. Gia, grande dica. Esse arquivo preterista aí Arquivo é um preterista. moleque aqui da igreja. Ele tem um blog, tem um canal no YouTube. Ele faz tradução de livro, inclusive do inglês para português. Alguns livros aí que não tem em português, ele traduz e disponibiliza PDF aí, sempre numa perspectiva preterista, né, de leitura da Bíblia. De estar falando aí de óculos, de hermenêutica. Ele é focado na vibe do preterismo aí. E é muito interessante. Ele tem o blog aí, tem o canal do YouTube dele. A galera quiser acessar aí, fica a indicação também. Um moleque aqui da minha igreja, muito da hora. Então é isso. Você que ficou até agora, cara, obrigado pela paciência aí. Se você ficou no ao vivo, se você tá vendo gravado até o final também, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, não meter aquela, né, de YouTuber, porque é importante para a gente conseguir aí algumas coisas com o nosso canal. A gente precisa ter uma quantidade de inscrições aí, de visualizações e tal. Então, pedir esse carinho aí, compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você é crente, se você não é crente, mas gostou de um papo aqui sobre teologia e acha que alguém vai se interessar por esse papo, compartilhe aí também esse conteúdo com essa pessoa. E toda terça-feira, às 5 da tarde, estamos aqui. É isso? É isso. É isso. Valeu, comunidade. Um abraço. Valeu. Falou, Até gente. semana que vem. Ouçam os episódios passados aí, você que está vendo só esse. Parte 1 do Paralelo à Bíblia. E o primeiro que a gente falou sobre isso aí que a gente está fazendo. Por que a gente decidiu fazer um podcast? Por que a gente acha importante conversar e trocar ideia. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Falou, um abraço, amigos.